Tem muita gente me perguntando a minha opinião sobre a reforma administrativa e eu vou fazer o seguinte, eu vou contar para vocês como que funciona hoje, como que vai funcionar se essa PEC for aprovada, né? Vou dar minha opinião pessoal também e vou responder algumas questões de prova. Então fica nessa live até o final. Vou falar toda a minha opinião bem sincera para quem está aí perdido, sem saber o que fazer. Se fica ou não fica estudando, o que vai acontecer e o que fazer nesse momento, né? Nesse momento que a gente não sabe se a PEC vai ser aprovada ou não. Pessoal, eu reli várias vezes a PEC e eu vou começar falando a minha opinião pessoal. Eu acredito que a PEC ela não vai ser aprovada da forma como ela foi redigida, porque eu entendo ela em vários aspectos como uma verdadeira aberração. Realmente, a despeito de, ou talvez utilizando a justificativa de busca da modernidade, de descentralização para iniciativa privada, foram criados alguns mecanismos que não necessariamente demonstram que com essas mudanças a administração pública vai ser mais eficiente, no sentido de desinchar o Estado. Os mecanismos que a PEC demonstra, nenhuma das medidas que foram adotadas, elas traduzem em ganho de eficiência, em ganho de produtividade. Então eu quero te explicar como que funciona hoje, como que vai funcionar se essa PEC for aprovada. Eu fiz uma análise bem detalhada para vocês e eu quero falar para vocês e a gente vai falar sobre várias questões que podem aparecer na sua prova. Então fica comigo aí. Gente, atualmente, quem está trabalhando na máquina pública é o quê? Pessoal, nós temos detentores de cargo público e aqueles que possuem emprego público. Quando você escuta a expressão servidor público é aquele que detém um cargo público, ok? Esse cargo público é um conjunto de atribuições que aquela pessoa assume quando ela assina o termo de posse. Naquele momento ela é investida daquelas funções. Esse cargo público, ele pode ser hoje um cargo de provimento efetivo ou um cargo de provimento em comissão. Cargo de provimento efetivo, olha essa palavra, efetivo, de efetividade, de estabilidade. É aquele servidor que vai o quê? Estabelecer um vínculo estatutário com a administração pública. O que é o vínculo estatutário? Estatutário, gente, vem de estatuto. Cada carreira tem um estatuto, tem uma lei da carreira. Quando você é aprovado no concurso de policial, existe um estatuto da carreira de policial que estabelece quais são os seus direitos, suas obrigações, os seus deveres. E quando você assina o termo de posse, após a nomeação, você está sendo investido daquelas obrigações, daqueles deveres, daquela função. E você trava com a administração um vínculo estatutário. Atualmente, quem tem um vínculo estatutário com a administração após 3 anos de efetivo exercício e uma avaliação de desempenho satisfatória, poderá adquirir a estabilidade. Ok, professora. Então, nós temos hoje detentor de cargo público e aquele que possui emprego público. O detentor de cargo público a gente chama de servidor. Esse detentor de cargo público pode ser um detentor de um cargo público de provimento efetivo e de um cargo público de provimento em comissão. Cargo público de provimento efetivo é aquele que pode adquirir a estabilidade nos dias atuais. Professora, quando uma pessoa adquire a estabilidade, quer dizer que ela nunca vai perder o cargo? Quer dizer que ela vai ficar lá para sempre encostada? Não, pessoal. Existem 4 situações em que aquele servidor que já é estável poderá perder o cargo. Primeira situação, se ele for sofrer uma avaliação de desempenho desfavorável, Ao longo do serviço público, a cada ano de serviço público, você continuamente é avaliado.
Se você receber uma avaliação desfavorável, né, 2 avaliações consecutivas desfavoráveis, ou num período de 5 anos receber 3 avaliações desfavoráveis, você pode perder o seu cargo, sim, mesmo sendo estável. Primeira situação. Segunda situação em que o servidor público estável pode perder o cargo é em razão de uma decisão judicial com trânsito em julgado. Terceira situação é em razão de um processo administrativo disciplinar. Beleza? 3 situações. Quarta situação em que o servidor público estável pode perder o cargo. Em razão, gente, do desrespeito do limite de gastos de despesa de pessoal, com pessoal. Cada ente federado, União, Estados, Distrito Federal, municípios, possui um limite do orçamento que pode gastar com despesa de pessoal. Se aquele ente federado superar esse limite, algumas medidas vão ser tomadas. Primeira medida, vai haver a exoneração de 20% dos cargos em comissão. Segunda medida, exoneração dos servidores públicos que ainda não são estáveis, aqueles que estão no estágio probatório. Terceira medida, exoneração de servidor estável. Ou seja, o servidor público estável pode perder o cargo em 4 situações. 4 situações. Essas 4 situações aparecem muito nas provas de concurso público. Ok. Esse é o detentor de um cargo de provimento efetivo. E o cargo em comissão, professora? O cargo em comissão, gente, é aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração. Por exemplo, quando a gente tem uma mudança de governo, o que acontece? Sai uma legenda do PT, entra uma legenda de um outro partido político. Esse outro partido político, junto com aquele que foi eleito para ser o nosso representante, nosso presidente, nosso governador, esse outro partido político quer formar as lideranças na administração pública. O que ele vai fazer? Ele vai usar dos cargos em comissão e vai nomear, então, as pessoas que vão ocupar os cargos de direção, chefia e assessoramento. Beleza? Então, atualmente, quem exerce um cargo em comissão ocupa a função de direção, chefia e assessoramento. Beleza. E nós temos os empregados públicos. Empregado público são aqueles que trabalham na administração pública indireta, nas pessoas jurídicas de direito privado. Por exemplo, você vai no Banco do Brasil, quem te atende é o empregado público. Você foi na Caixa Econômica Federal, quem te atende é um empregado público. Empregado público é aquela pessoa que fez um concurso público, foi aprovado, mas celebra com a administração pública não um vínculo estatutário, mas um vínculo empregatício, que decorre da assinatura de um contrato de trabalho, um contrato de emprego, que é regido pelas normas da CLT. Beleza. Então, hoje nós temos essa configuração atual no país. Além disso, existe a possibilidade de contratação temporária em situações específicas. Em situações emergenciais e quando a lei autoriza, por exemplo, diante de uma pandemia, não há tempo hábil para realizar concurso público para profissionais da área de saúde. É possível contratar esses profissionais sem concurso público nos dias atuais? Sim. Porque a Constituição prevê a possibilidade de contratação temporária em situações que estão legalmente previstas, né, em situações emergenciais. Esse é o contexto atual. Eu tenho aqueles que detêm um cargo público, e eu tenho aqueles que detêm um emprego público, e eu tenho aqueles que são contratados temporariamente, ok? Todos esses são agentes públicos. Tudo isso é agente público. Agente público é um gênero que contempla todas essas espécies. Mas, prof, e o servidor público? Servidor público, gente, pode ser aquele que possui um cargo de provimento em comissão e um cargo de provimento efetivo. Já expliquei para vocês as 2 situações. Beleza. Se essa PEC for aprovada, prof, o que surge? Aí, gente, surgem 4 situações diferentes. Primeira situação que eu acredito que é uma grande aberração. E eu acho que esse é o momento de você ir procurar o seu parlamentar, assinar as petições, porque isso realmente não vai ser algo que vai trazer maior eficiência, né, em termos da máquina pública. Eu trabalhei no governo do estado durante 6 anos, eu sou concursada há 10 anos, estou de licença para cuidar de interesses particulares.
mas trabalhei durante muito tempo no governo do estado de Minas Gerais e o que essa PEC prevê é uma verdadeira aberração. Por quê, gente? Primeira situação, possibilidade de um vínculo por prazo determinado. O que é isso? Possibilidade de contratação sem concurso público. Prof, você disse que isso existe hoje, em situações emergenciais, por exemplo, na pandemia, em situações que a lei autoriza, a máquina pública pode contratar temporariamente. Pode. Existe sim hoje essa situação? Sim. Mas a PEC, ela prevê o seguinte: contratação por prazo determinado quando houver acúmulo temporário de serviço. Então, houve um acúmulo de serviço na máquina pública. Um acúmulo temporário de serviço. Vamos contratar pessoas que não fizeram concurso público durante um prazo determinado. Ou então, a PEC também prevê, em situações sobre atividades sob demanda. Surgiu uma demanda na máquina pública, vamos contratar profissionais que não fizeram concurso. A PEC assim prevê. Professora, você acha que se a PEC for aprovada vai diminuir o número de concursos? Demais. Muito mesmo. E aí eu quero te perguntar aí, independente de política, de posicionamento. Você sabe como o Brasil funciona, você sabe que os nossos grandes problemas, né, o nosso maior problema é a corrupção. Nós temos uma coisa pública que é do povo. É do povo e não é de ninguém, né? Porque é de todo mundo. E há um desrespeito muito grande a essa coisa pública. Se eu possibilito que o governante, que o governador, que o secretário contrate por prazo determinado profissionais sob demanda, surgiu uma demanda, vamos contratar esses profissionais aí, sem fazer concurso público. O que me garante que essa contratação vai ser mais eficiente do que aquele que foi concursado, aquele que passou no concurso público, aquele que foi preparado para estar ali, aquele que tem aquela competência que a gente já sabe que é grande, porque para passar no concurso público tem que ser muito competente, tem que ter estudado muito. O que você me garante? Ah, professora, mas o servidor fica encostado, o servidor estável fica encostado. Gente, não duvido, né? A gente vê muito isso, não é pouco, não. Mas é isso, o que acontece é uma falha nos mecanismos de controle, né? Nos mecanismos de controle e de gestão desse servidor. Não quer dizer que eu vou contratar por prazo determinado uma mão de obra que veio da iniciativa privada e essa mão de obra vai ser mais eficiente. Quais são os índices de eficiência que estão sendo medidos? Por que razão pessoas que não passaram num concurso público, né, não foram preparadas para estar ali, né, não demonstram que têm maior capacidade, elas vão ser contratadas ao invés da realização de um concurso? O concurso público, ele é um grande avanço, na verdade, porque é um mecanismo de controle, um mecanismo de seleção. Em se tratando de coisa pública, né, que é do povo e não é de ninguém especificamente, o que falta no Brasil são mecanismos de controle. O que a gente mais tem no Brasil são casos de corrupção. Então, falar que esse tipo de contratação vai garantir uma maior eficiência, até hoje eu não encontrei nada escrito na PEC e nenhum tipo de argumento que demonstre que, de fato, essas mudanças vão trazer ganhos de eficiência. Isso não foi demonstrado e se você tiver essa informação, fala agora, pode falar nos comentários. Beleza. Primeira situação, então, que é uma aberração, né? A contratação por vínculo por prazo determinado de profissionais que não vão passar no concurso público, né? Sem concurso público, para realizar atividades sob demanda. Isso é muito amplo. Atividades sob demanda. Isso é muito amplo, não é verdade? É muito amplo. Segunda situação, vínculo por prazo indeterminado. Terceira situação, cargo típico de Estado. Nós temos o cargo, né? Hoje, os cargos públicos que eu falei com você, a situação que temos hoje, passou-se então surgiu essas duas possibilidades. Aqueles que estabelecem um vínculo por prazo indeterminado
que seriam aquelas pessoas que não poderão adquirir a estabilidade. E aqueles que vão exercer um cargo típico do Estado. Professor, o que é cargo típico do Estado? Isso não foi definido, né, pela PEC. Provavelmente vai surgir, claro, uma lei estabelecendo o que é um cargo típico de Estado. O que é isso de fato, né? Mas muito se fala sobre as carreiras policiais, a carreira de auditor, a carreira de diplomata, são carreiras que seriam típicas de Estado. Esses profissionais poderiam adquirir a estabilidade. Poderiam. Sabe por que poderiam? Calma aí que eu vou falar com vocês sobre a maior loucura dessa PEC, Então, esse é um momento realmente de manifestação, sabe? Eu acho que é o momento de fazer uma pressão mesmo, porque eu tô falando, gente, de uma coisa que é do povo e que vai ficar totalmente descontrolada. Pensa só, o governador pode contratar por prazo determinado, sob demanda, iniciativa privada. Aquele que passou num concurso público, estudou, também não tem estabilidade, pode sair qualquer hora. Aquele que passou no concurso público para um cargo que seria um cargo típico do Estado, também passa por um período de experiência, um vínculo de experiência, que é um período que faz parte do concurso público, faz parte do processo de seleção. Então, quando ele assume aquela função que ele está desempenhando, ele não está sendo investido no cargo. Ele começou a trabalhar, mas inicia-se um vínculo de experiência. Então, vamos dizer que a pessoa foi, estudou, passou num concurso para policial, carreira típica do Estado, né? E está lá desempenhando as suas funções dentro do prazo que a gente chama que eles chamam na PEC de vínculo de experiência. Após esse vínculo de experiência, após anos estudando para o concurso, após ter iniciado as suas atividades, ele ainda não foi investido no cargo. Ele está no seu período de experiência, no vínculo de experiência, que não é a mesma coisa de estágio probatório. Não é porque ele ainda não foi investido no cargo, não foi. Se no final desse período de experiência decidiu que ele não é tão bom assim, acabou. Ele nem nunca foi investido no cargo, nem a situação de perda do cargo, ele nem chegou a ser investido no cargo. Olha a situação. Quarta situação, gente, que é muito crítica, é a criação ou substituição do cargo em comissão por um cargo que foi chamado de cargo de liderança e assessoramento. Atualmente, pessoal, qualquer pessoa pode exercer e ocupar um cargo público, né? Qualquer pessoa que seja maior de 18 anos, que cumpra os requisitos da Lei 8.112, mesmo que não tenha feito um concurso público, mesmo que não tenha sido aprovado, pode ocupar um cargo público, sim. Um cargo público de o quê? Provimento em comissão, para exercer funções ligadas à direção, chefia e assessoramento. Beleza. Ok. Como eu falei com vocês, quando a gente tem a virada de governo, né? O que acontece é que o novo governador, o novo presidente, ele vai compor a direção dos órgãos da administração com a sua equipe. E aí, para ele fazer isso, ele vai precisar usar os cargos em comissão. Ok. Só que quando eu substituo um cargo em comissão por um cargo de liderança e assessoramento, o que acontece é o seguinte: na previsão da PEC, aquele que exercer esse cargo de liderança e assessoramento, ele pode também desempenhar funções técnicas. Como assim? Atualmente, quem ocupa o cargo em comissão é aquele que vai exercer a função ligada à direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Se houver essa mudança, se a PEC for aprovada, vai haver essa substituição do cargo em comissão por esse cargo de liderança e assessoramento, que pode aqui englobar as funções de direção, chefia e função técnica. Então, existem várias atividades que são técnicas, que são exercidas por aqueles que hoje possuem um cargo de provimento efetivo, que passarão a ser desempenhadas por aqueles que têm esse cargo de liderança e assessoramento. Então, pensa comigo, se coloca no lugar do governador. Eu sou o governador de um estado. Eu posso contratar por prazo determinado para a realização de atividade sob demanda, posso contratar profissionais da iniciativa privada sem fazer concurso. Além disso, eu posso chamar
pessoas que não fizeram concurso também para ocupar um cargo de liderança e assessoramento. E essas pessoas poderão realizar atividades técnicas também. Ou seja, gente, vai diminuir e muito o número de concursos públicos? Sim. E por que diminuir o número de concursos públicos, né? Sobre a justificativa de que seria um ganho, haveria um ganho de eficiência, né? Um ganho de um desinchaço, né, da máquina pública que está muito inchada. A gente sabe muito bem que os problemas do Brasil envolvem casos de corrupção, inclusive aquele servidor público que não está desempenhando suas atividades, né, que está encostado, ele está cometendo um ato de improbidade administrativa. As falhas, né, que a gente vê no Brasil são falhas de corrupção no que tange à falta de mecanismos de controle. Quando eu abro muito, eu tô literalmente escrachando a máquina pública, né? A administração pública pode contratar por prazo determinado, sem concurso, pode chamar pessoas que nunca fizeram concurso, nunca estudaram para ocupar funções técnicas. Cadê a especialização? Cadê a eficiência? Por que razão, tendo essa prerrogativa, né, tendo essa possibilidade, o gestor público, o governador, o presidente, terá ganhos de eficiência? Não existe nada em nenhum argumento e nenhum instrumento previsto na PEC que demonstre ganhos de eficiência, ganhos que são esses que vocês estão esperando, né? Porque uma das coisas que a PEC fala é sobre o princípio da subsidiariedade. É aquele princípio que prega aquela noção do estado mínimo, né? Do estado menor um pouco, né? A máquina pública vai fazer só o que é estritamente necessário. A iniciativa privada vai conduzir a grande maior parte das atividades. E o Estado iria o quê? Enxugar, ia fazer menos, né? Ia deixar mais atividades para a área privada, né? Para os particulares. Não existe nenhum tipo de demonstração que isso seria. Eu acho que não, pessoal. Eu acho que não pode ser aprovada de forma alguma. Eu acho que realmente é um retrocesso muito grande e vai gerar um maior descontrole, né? Se já tem dificuldade na gestão com o servidor lá, né? Se tem uma dificuldade em controlar aquele servidor estável, a gente está repassando tudo para a iniciativa privada. E dá uma certa liberdade para o agente público, né, para definir como que ele vai preencher aquelas atividades ali, quem que vai exercer aquelas atividades. E a gente já sabe, né, dê muito poder para um agente público, né, para qualquer tipo de representante ou líder ao longo da história, que a gente nem seja o abuso de poder. Então, na verdade, eu acho que é um retrocesso muito grande. Mas assim, falei a minha opinião. Eu quero agora falar com vocês sobre exatamente. Eu acho isso. Sai o concurseiro e entra o apadrinhado. É literalmente isso mesmo. Então, não existe justificativa. Não existe. A gente tem que lidar não com discursos acalorados, né? Os nossos representantes, eles usam algo que manipula muito as pessoas, que são as emoções. Eu quero acabar com esse funcionalismo público que não funciona. Uai, eu quero acabar com o funcionalismo público que não funciona. Você quer acabar também. Todo mundo quer acabar com o funcionalismo que não funciona. Então, crie mecanismos de controle, mecanismos para buscar essa eficiência. Não abra a situação de uma forma que não há controle nenhum, né? É muito bonito discursos acalorados, porque a gente tende, o ser humano, ele tende a tomar decisões com base nas emoções. Pessoal, parece que 5% do nosso cérebro é consciente. 95% das nossas decisões estão no nosso subconsciente. E o subconsciente é o quê? São as emoções, são os nossos traumas, são as coisas que a gente aprendeu muito novo, sabe? Assim, coisas que você aprendeu na sua infância. O seu subconsciente, por exemplo, você quer estudar, esse é o seu consciente. Eu tenho que estudar. Mas você vai arrumar a casa, você vai cuidar do seu filho, você vai chorar porque não tem emprego, você vai preocupar com as contas.
E aí você não fez o que você queria, o que você tinha que fazer, que é o consciente. O consciente, o racional, te manda fazer tanta coisa que você não faz. Porque o que manda na maioria das pessoas, né, é essa parte subconsciente, são as nossas emoções. Então, os nossos políticos, eles usam muito disso. Eles usam discursos cheios de emoção, com frases que a gente concorda, que gera uma dor. Eu não quero mais esse funcionalismo público assim. Ninguém quer, né? Gera uma dor, a gente sente aquilo ali e a gente toma decisões com base na emoção, sendo que racionalmente, se você parar para ler a PEC, não existe nenhuma medida que demonstre ganhos de eficiência. 2 mais 2 são 4. 4 mais 4 são 8. Isso é racional. Racional. Isso não é discurso, isso não é demagogia, isso não é subconsciente, isso não é emoção. 2 mais 2 são 4. Se você ler a PEC, se você conseguir ler a PEC, você vai perceber que não existe medida que demonstre ganho de eficiência. Não existe. Então, diante disso, né, fica fácil falar muita coisa, né, gente? Fica fácil falar, por exemplo, não devia ter fechado os shoppings, não devia ter fechado o comércio durante a pandemia. Peraí. Não devia, olha o desemprego. Eu tô a favor do trabalhador. Peraí. Houve alguma diretriz, por exemplo, do governo federal, sobre a pandemia? Houve uma diretriz que todos os estados e municípios seguiram? Deveriam seguir? Houve uma omissão. Houveram o quê? Discursos acalorados de emoção para mexer com o povo. É verdade o desemprego. Mas houve proposta do governo federal? Houve alguma proposta do governo federal a respeito das medidas a serem realizadas em âmbito nacional? A título de uniformização? Não houve. Por isso que cada estado realizou algumas medidas, cada prefeito tomou algumas decisões. Não houve diretriz oficial do governo federal. Não houve norma geral que vinculasse a todos. Todos os entes federados podem o quê? E devem legislar e administrar questões relacionadas à saúde. Mas a gente sabe que a União edita normas o quê? Gerais. Houve essa determinação, um plano nacional de combate ao coronavírus? Não. Houveram discursos que mexeram com a nossa emoção. A gente falou, realmente o desemprego, ai meu Deus, mas não houve posicionamento efetivo. Então é muito bonito falar, nossa, vamos acabar com essa mamata do serviço público. Isso é um discurso. Isso é emoção, isso mexe com a nossa emoção. Mas existe nessa PEC alguma medida? Como eu falei, 2 mais 2 são 4. Existe alguma medida nessa PEC que de fato demonstre ganhos de eficiência? Não. Então, se você aí estiver curioso, por favor, leia. Eu acho que realmente é algo que a gente tem que ler. Então a gente tem que realmente dar uma lida e fazer uma pressão. Mas eu quero agora falar sobre questões de prova. Pessoal, minha opinião, realmente, se essa PEC passar, vão ter menos concursos, sim. E vai haver uma grande discussão depois desse momento da PEC, né, se ela for aprovada, porque vai ser editada leis, né, definindo o que seriam cargos típicos do Estado. E aí vai haver uma grande briga entre várias carreiras, vários parlamentares. Todas as carreiras vão querer ser incluídas nessa concepção de cargo típico do Estado. Então tem muito pano para manga. Existem várias forças aí, né? Várias forças que elas vão entrar em conflito. E se a gente puder, então, nesse momento, enquanto cidadãos, fazer a nossa pressão, eu acho muito válida. Professora, você está falando isso porque você é uma professora que trabalha na área de concurso. Gente, a minha estabilidade já alcancei há muito tempo.
Muito tempo. Eu acho realmente que é uma perda muito grande para o país, mesmo assim, você escrachar a situação dessa forma. É muito complicado. Agora, a gente tem que pensar também que dificilmente eu acho que isso passa dessa forma. Eu acho que é uma aberração, acho que dificilmente isso passa. Nós temos empregados públicos aí, por exemplo, que trabalham no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, profissionais que são concursados, não têm estabilidade, mas que estão na máquina pública há muito tempo, né? Porque eu acho que é o seguinte, você está trabalhando na máquina pública, você foi aprovado no processo seletivo que é muito difícil. Você tem que ser realmente muito ruim, sabe? Assim, porque assim, eu acho que geralmente as pessoas que estudaram e fizeram por onde, elas têm um nível de produtividade muito maior do que aqueles que têm um cargo em comissão. Isso por experiência própria mesmo, sabe? Então, vou falar um pouquinho sobre questão de prova. Eu não acho que também é situação de desanimar. Por quê? Por que eu não acho? Porque nesses momentos é que surgem as oportunidades. Tem muita gente que vai desanimar. Claro que vai continuar existindo concurso público. É óbvio, vai continuar tendo. Se a PEC for aprovada, vai diminuir? Vai, não vou mentir. Mas vai continuar existindo concurso público? Claro que vai continuar existindo concurso público. E as pessoas que estão aí continuam se preparando, elas têm uma chance muito maior. Eu acho que o maior absurdo da PEC realmente é o vínculo de experiência, né, que é absurdo. É um vínculo de experiência que a pessoa foi aprovada no concurso público, mas, na verdade, assim, ela ainda nem foi aprovada no concurso público. O vínculo de experiência é uma etapa do concurso público. Então, isso é realmente uma aberração para aquela pessoa que está se preparando há muito tempo e é realmente um absurdo. Mas eu acho que agora é hora de fazer pressão mesmo contra essa PEC, deixar o funcionalismo público dessa forma escrachada. Eu pensei em outra palavra usar, sabe? Eu pensei assim, escrachada, será que é a palavra certa? Mas é isso mesmo, escrachada, sem controle. A gente está num país que o nosso maior problema na máquina pública é a corrupção. E dá tanta prerrogativa e tanto poder assim para o gestor público. O instrumento do concurso público é algo objetivo para selecionar aquelas pessoas que estão mais bem preparadas. Então não existe justificativa ligada à eficiência que está inviabilizando esse instrumento, que é um instrumento objetivo de avaliação daqueles que estão mais bem preparados para exercer aquele cargo. Então, gente, essa PEC ela não tem para onde, por quê, qual medida que seria interessante. Mas eu vou falar para vocês, para a gente ter uma live útil, eu vou falar com vocês questões de prova importantes. Vamos lá? Questões de prova. Continue estudando, galera. Continua estudando, galera. Galera, vou mostrar para vocês um pouquinho do Manual da Aprovação. Esse tema agente público, né? Ele é o tema mais cobrado nas provas de concurso público, a Lei 8.112. Dá uma olhadinha aqui, vocês vão ver que os servidores são os que mais aparecem nas provas. Eu falei para vocês que servidor é aquele que tem um cargo público. Cargo público hoje é um cargo de provimento efetivo ou um cargo em comissão. Dá uma olhadinha aí, gente. Vou deixar um tempinho aí para vocês. Deixa eu deixar bem assim. Formas de provimento aparecem muito nas provas. Galera da PCDF, processo administrativo disciplinar, vida funcional do servidor aparece muito nas provas de concurso. Essas são as estatísticas dos últimos 9 anos. Gente, quando eu falo de agente público, eu falo de um gênero. Agente público é todo aquele que exerce função do Estado, função administrativa. Dentro desse conceito de agente público, eu tenho aqueles que são servidores, que têm um cargo de provimento efetivo, aqueles que têm um cargo em comissão, os empregados públicos, os particulares que atuam em colaboração com o Estado, os agentes políticos, inclusive aí, gente, você aí que foi chamado para ser mesário, naquele momento era um agente público, você estava atuando ali em nome da administração pública, sim. Então, tudo isso é agente público. Servidor, como eu falei com vocês, são aqueles que ocupam cargos
públicos, são aqueles que ocupam cargos públicos. Eu tenho cargo de provimento efetivo e cargo de provimento em comissão. Prof, como funciona hoje? Pessoal, aquele que tem um cargo de provimento efetivo é aquele que estabelece com a administração pública um vínculo estatutário. O que é vínculo estatutário? Gente, essa palavra estatutário vem de estatuto. O que é o estatuto, professora? É a lei da carreira. Cada carreira tem uma lei que rege, então, quais são os direitos, os deveres daquele servidor, qual que é a competência daquele servidor ali. Cada carreira tem uma lei. Ok. Essa pessoa que travou um vínculo de natureza estatutária com a administração, ela poderá adquirir hoje a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho favorável, satisfatória. Quando ela adquire a estabilidade, ela nunca vai perder o cargo, professora? Não. Ela pode perder o cargo em 4 situações. Quais são elas? Pessoal, artigo 41 da Constituição Federal. Esse artigo responde a mais de 600 questões de prova. Beleza, prof, quais são as 4 possibilidades de perda do cargo do servidor estável? Gente, em razão de sentença judicial com trânsito em julgado, em razão de processo administrativo no qual seja assegurada ampla defesa e o contraditório, em razão de avaliação de desempenho insatisfatória e em razão também de quando o ente federado ele supera o limite de gastos com despesa de pessoal. São 4 situações em que o servidor público estável poderá perder o cargo hoje. Eu expliquei isso no início da live. Vocês estão sabendo disso? Eu já falei isso com vocês. Eu já falei isso no início da live. Beleza. Além disso, pessoal, outro ponto importante. Artigo 5º da Lei 8.112. Também é muito cobrado nas provas de concurso. Galera que está estudando para carreiras policiais aí, fica de olho. São os requisitos para investidura no cargo público. Prof, o que é investidura no cargo público? Gente, quando você fez um concurso público, né, e foi aprovado, você vai aguardar um ato de provimento que vai prover a você aquele cargo. Prof, o que é cargo? É um conjunto de atribuições, um conjunto de funções. O ato de nomeação é o ato de provimento. Vai sair lá uma publicação com a sua nomeação. Depois da nomeação, você tem que ser investido, né? Foi provido a você aquele cargo. Ô, vem cá, ó. Você passou, vem cá. É como se a administração pública tivesse o quê? Te chamando. E aí você vai ser investido quando você assina um termo de posse. Naquele momento você está o quê? Concordando com os termos da sua carreira, da lei da sua carreira. Você vai estar concordando com aquelas atribuições do cargo. Você está sendo investido naquelas funções. Beleza? A investidura acontece com a assinatura do termo de posse e só depois da posse é que você vai entrar em efetivo exercício, beleza? Vai começar a trabalhar. Pessoal, outro ponto importante, atualmente existe a possibilidade da administração pública contratar temporariamente? Existe a possibilidade de contratação temporária, sim, em situações emergenciais e quando a lei assim autoriza. Hoje o Estado pode contratar profissionais da área de saúde temporariamente em razão da pandemia? Pode sim. Prof, mas e com essa PEC? Com essa PEC, gente, vai poder contratar por prazo determinado em conformidade com atividade sob demanda. Muito amplo, né? Tem uma demanda ali da máquina pública. Ah, vamos fazer concurso? Não. Vamos contratar aqui. Vamos contratar uma empresa privada. Vamos contratar esse pessoal aqui. Meu Deus do céu, o apocalipse está chegando. Gente, eu tô muito preocupada com isso, sim. Vamos ver como é que vai funcionar, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer uma pressão muito grande nesse momento agora. Pessoal, mas então, como que funciona esse procedimento, prof, para aprovação dessa PEC? Pessoal, nós adotamos no Brasil, nós temos uma Constituição rígida. O que é uma Constituição rígida, prof? É uma Constituição, gente, que para ser alterada, exige-se um processo o quê? Um processo mais dificultoso, né? Um processo mais rigoroso para alterar a Constituição. Como que se altera a Constituição hoje no país, prof? Primeiro, existem os legitimados para apresentação de uma proposta de emenda constitucional.
1/3 dos membros da Câmara, 1/3 dos membros do Senado, presidente da República, né? Metade das assembleias legislativas do país. Tudo isso são o quê? São os legitimados, requisitos formais para a apresentação de uma proposta de emenda da Constituição. Após o quê? A apresentação dessa proposta por um desses legitimados, vai ser instituída uma comissão uma Constituição de uma CCJ, que vai analisar a admissibilidade dessa emenda constitucional. Se ela foi proposta por aqueles que têm o quê? Legitimidade para fazer aquela proposta, né? Se ela está cumprindo os requisitos materiais, se ela não ofende nenhum tipo de cláusula pétrea que não pode ser modificada. Beleza. Após esse juízo de admissibilidade, gente, vai se iniciar aquele período de aprovação, né? A PEC ela vai ser aprovada por um quórum qualificado de 3/5 dos membros de cada casa legislativa em 2 turnos, votação em 2 turnos. Ou seja, é um procedimento mais difícil, né? Aprovação por 3/5 da Câmara, 3/5 do Senado, em o quê? Em 2 turnos. Então, é um procedimento mais dificultoso, né? Então, a gente tem que aguardar, nesse momento, o que vai acontecer sobre essa PEC. Eu acho que agora é hora de você ir buscar o seu parlamentar, conversar com ele. Isso é um absurdo. Ô, gente, um beijo grande para vocês. Eu espero que eu tenha deixado mais claro possível essa questão da PEC, o que eu penso. Eu acho que é hora realmente da gente se manifestar. É hora realmente de todo mundo aí buscar, porque, gente, uma mudança, não uma mudança positiva, não uma mudança negativa como essa, né? Vamos sim fazer a pressão que merece, nessa situação merece. A gente não pode deixar, né, a coisa pública largada desse jeito, tá bom? Um beijo grande para vocês, foi ótimo estar com vocês. Um beijão, beijão. Obrigada por tudo. Tchau, tchau.